aqui o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E como o texto aqui nos traz, vocês já observaram que vai falar sobre o profeta Elias, né? O profeta Elias, muito conhecido na Bíblia, e ele foi um profeta ali designado por Deus no Antigo Testamento, né? Ele era um tisbita, né? Nasceu na cidade ali de Tisbe, diz que ficava ali ao leste do Rio Jordão. E nós vemos que Elias ele foi escolhido como profeta do Senhor para confrontar a idolatria que na época existia na vida do povo de Israel. Nessa época, Israel era governado por um rei chamado Acabe, né? E a sua esposa, Jezabel, que era uma princesa dos Sidônios e uma mulher bastante idólatra, que trouxe para dentro de Israel os cultos a Baal, né? Ela incentivou a idolatria no meio do povo de Israel. E Elias ele foi levantado por Deus para confrontar essa idolatria. E um homem, como a Bíblia relata os fatos, um homem de coragem, um homem cheio de ousadia e do poder de Deus. Elias não era medroso. Ele é conhecido como um profeta corajoso, que ele ia lá e enfrentava mesmo Jezabel e o rei Acabe. Isso tudo porque ele tinha uma missão, né? A missão de Elias era restaurar a fé em Deus. Aquele povo mergulhado na idolatria, né? Adorando a outros deuses, e Deus designou a Elias, né? Para confrontar essa idolatria, chamando o povo para o arrependimento. Então Elias foi realmente um profeta escolhido por Deus, né, para elevar o povo a Deus, a adoração que havia se perdido ali na época do rei Acabe e de Jezabel, né? Então nós vemos, falando de Elias, nós lembramos muitos feitos de Deus através da vida do profeta Elias. Nós conhecemos Elias por um fato bastante marcante na vida dele, que foi o confronto no Monte Carmelo, onde ele desafiou 450 profetas de Baal, né? Então Elias foi aquele que anunciou a grande seca que existiria na terra de 3 anos e meio, né? Então, que no momento certo, quando ele orou, Deus mandou a chuva. Então Elias é um exemplo de oração, de um coração totalmente voltado para Deus, um coração temente ao Senhor e confiante no Senhor, e tendo a certeza do Deus que ele servia. Então Elias não era uma pessoa medrosa, ele era um homem de coragem, onde ele enfrentava as situações, né, que vinha causando ali desânimo na vida do povo de Israel. Então nós vemos Elias também anunciando a seca de 3 anos e meio como castigo de Deus, né, para o povo de Israel. E também nós vemos Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta, né? Então estou citando aqui alguns exemplos para os irmãos entenderem, né, onde o Senhor quer falar nessa mensagem. Então a gente vê nesses primeiros capítulos, né, no capítulo 17 e 18 do primeiro livro dos Reis, esse Elias que eu falei para vocês, um Elias corajoso, um Elias temente ao Senhor, que enfrentava os reis em prol de o povo se voltar para Deus ao arrependimento. Mas depois de tudo isso, depois de todas essas vitórias e do confronto que Elias teve com os 450 profetas de Baal, no qual Deus respondeu a Elias, né, mandando fogo ali no altar, né, que ele preparou todo aquele altar, ainda mandou encher
de água, e o Senhor respondeu ali com fogo, né? E os 450 profetas de Baal foram mortos. E aí a rainha Jezabel não ficou nada satisfeita, né, com essa situação, e fez o que aqui no capítulo 19 que a gente leu? Ela começou a perseguir a Elias, para matar Elias, né? E Elias fugiu de Jezabel, ele temendo pela vida dele, pelas ameaças, né? Então ele fugiu para o deserto de Beceba. Então, no deserto de Beceba, como a gente leu aqui, nós já vemos um Elias cansado, né? Um Elias desanimado, um Elias que depois de tantas vitórias, ele ficou esgotado, ficou frustrado, porque ele pensou que haveria algumas situações e não houve. Quem sabe Elias não pensou que depois de tudo isso que o povo viu, que Deus operou, o povo ia se arrepender, o povo ia adorar a Deus novamente. Quem sabe Elias não pensou que Deus converteria a Jezabel, né? Que Deus faria algo ali para reverter aquela situação. E Elias pensou que ele tinha sido o único profeta que tinha sobrado, né? Então ele fugiu, ele estava desanimado, cansado, e fugiu para não ser morto por Jezabel, porque estava perseguindo ele. E aqui nós vemos que nós, às vezes, não somos diferentes. Quantas lutas, quantos problemas, né? Quantas tempestades que a gente passa na nossa vida, e a gente olha para um lado e para o outro, e acha que o remédio é desistir. A gente olha para um lado e para o outro, tem pessoas e pensam, aqui já cheguei até aqui, então agora não dá mais, né? Então Elias, os pregadores até costumam dizer que ele teve um estado de depressão aqui. Ele ficou deprimido por tamanha angústia que tomou o coração dele, pelo desânimo. Então ele chegou no deserto de Beceba, caminho de um dia, esgotado fisicamente, emocionalmente, e ele se deitou ali embaixo de um pé de zimbro. E Elias pediu a morte naquele momento. Ele falou: Senhor, basta, né, que o Senhor me leve, né, e que eu não sou melhor do que meus pais. Ele toma agora a minha vida. Então, irmãos, Elias foi tomado por essa angústia, por esse desânimo. Depois de tantas bênçãos, depois de tantos conflitos que ele havia enfrentado, ele agora se acha solitário, né, e resolveu fugir. Até porque Deus não respondeu a ele que era para ele ficar. Então ele foi, né, caminhando pelo deserto, e debaixo desse pé de zimbro ele pediu a morte. E tem lutas, tem problemas na nossa vida que a gente pensa que não vai aguentar, porque a gente se vê sem forças, porque a gente procura forças em nós mesmos, e em nós mesmos nós não vamos achar, porque nós somos limitados, nós somos pó. Então, quando nós reconhecemos que temos Deus que cuida de nós, e aí a nossa força se renova, né? Porque você percebe que você não está sozinho, porque Deus está cuidando de você, né? Então Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, porque quando nós vemos os profetas, os homens que a Bíblia fala, a gente pensa que eram homens extraordinários, né? Homens perfeitos, mas a Bíblia deixa claro que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, né? Então nós também temos nossos momentos de fraqueza,
de desânimo. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já deve ter passado por luta, por problemas, e que esse problema muitas vezes tirou o seu ânimo, tirou a sua vontade de continuar lutando. Você olha para o problema e diz: não, esse aqui não tem jeito, eu já pedi ao Senhor e o Senhor se cala e eu não vejo solução nisso daqui. Então Elias estava assim, esgotado, mas o Senhor não desampara os seus filhos, né? No momento certo, Ele age, e essa é a nossa esperança. Então, quando Elias estava ali, acabado, nesse estado de angústia, né? Desse momento depressivo, então olha o que aconteceu, né? Ele dormiu, deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e Deus enviou um anjo. Aleluia! Né? Deus enviou um anjo e falou para Elias: levanta-te e come. E quando Deus faz as coisas, Ele faz bem feito. Você vê aqui que Deus providenciou o alimento para Elias comer. Ele disse aqui, ó, olhou que a sua cabeceira estava o quê? Um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, né? Então nunca desanime, sempre vai ter um pãozinho cozido na brasa para você, sempre vai ter uma botija de água. Então não importa o problema, não importa a situação, Deus estará sempre cuidando de você, né? Então o anjo chegou ali, e aí Elias levantou, comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E pela segunda vez o anjo tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então eu vejo aqui nesse e tão comprido, né, e muito comprido te será o caminho, é que Elias pensou que o ministério dele estava acabando ali. Ele pensou: que está tudo acabado, já estou cansado, que o Senhor me leve, né, que eu quero a morte, quero morrer, porque ele pensou que a morte era ali o final, né, para a vida dele, para a vida, a solução para o final do ministério dele. E a gente nota que nesse versículo aqui que diz que muito comprido te será o caminho, é porque o ministério de Elias, os propósitos de Deus na vida de Elias ainda tinha que ser cumpridos, né? E quantas vezes na nossa caminhada nós também nos consideramos assim: eu já estou cansado, né? Eu já estou sem forças, desanimado. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas Deus está dizendo que vai mandar alimento para você se fortalecer na presença dele, né? Você às vezes se sente com esse desânimo, mas o Senhor vai providenciar o alimento necessário para você continuar caminhando, porque o seu ministério, os propósitos que Deus tem na tua vida não acabam aqui. Deus, Ele vai te fortalecer e vai te surpreender, e muito comprido ainda será o caminho, né? Então não vamos desistir, não vamos desanimar, porque o Senhor está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Basta nós confiarmos, continuarmos clamando ao Senhor. Não desista de clamar ao Senhor, e não desista de confiar no Senhor em todos os momentos da tua vida. Então, quando o desânimo vier, quando a luta vier, lembre da coragem e da fé de Elias. E mesmo que você se sinta cansado, Deus vai providenciar, Deus vai mandar um anjo com a comida necessária para te fortalecer. E Elias ali pensou que estava acabado, mas com essa comida, a Bíblia diz aqui no versículo 8, de onde nós lemos, que ele caminhou 40 dias e 40 noites, com esse alimento que o anjo deu
a Elias. Então não pense que está tudo terminado. Não pense que está tudo acabado. Não entregue os pontos, mas confia no Senhor, porque Ele vai dar a solução. Tem redemoinhos, tem tempestades que acontecem na nossa vida, que às vezes você não vê a solução, mas ore ao Senhor. A solução não está nas tuas mãos, a solução está nas mãos dEle. Então nosso objetivo, nosso dever é orar. Dobra os teus joelhos, ora ao Senhor, porque quem faz isso, irmão, sente uma paz muito grande. É a mesma coisa de você tirar um peso enorme que estava nos seus ombros e você sentir uma leveza nos seus ombros. Por quê? Porque você entregou esse fardo a quem pode carregar e a quem pode dar a solução. Eu não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas que confiam no seu poder, confiam em si própria, ele anda carregado, ele anda como que se tivesse 10 quilos nas suas costas, porque ele anda de cabeça baixa, porque o inimigo faz as pessoas andarem de cabeça baixa, para pensar que não tem solução. Eu também já passei por problemas, por lutas difíceis, e a gente percebe que o inimigo, ele coloca tanta coisa na nossa mente, e dá uma dor aqui no pescoço, que a tendência é você baixar a cabeça e andar assim, porque é desse jeito que o inimigo quer que a gente ande. É como se estivesse carregando um fardo assim, ó, pesado. Mas a Bíblia diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então o que é que você está esperando? Esse fardo não é seu. Esse fardo é de Jesus. Ele é quem leva por você. Ele é quem cuida de você. Não adianta você querer carregar tudo nas suas costas e pensar que você é quem vai resolver. Mas quem resolve é o Senhor. Entrega tudo a Ele. Lança sobre Ele toda essa ansiedade, toda a preocupação, todo o problema, porque é Ele que cuida de nós. E nós percebemos que as crises de ansiedade têm tomado conta das pessoas, a depressão tem tomado conta das pessoas, mas é porque as pessoas não compreenderam, não entenderam que esse fardo que elas carregam não é para elas. O inimigo coloca nas costas das pessoas, na mente das pessoas, que elas são um fracasso, que elas não servem para nada. E aí o inimigo começa a trabalhar na mente e as pessoas dão lugar, e a depressão e a crise de ansiedade toma conta. Mas está repreendido em nome de Jesus. Nós sabemos que a depressão, a crise de ansiedade existe, mas nós também sabemos que existe um Deus que cura toda ansiedade, que manda toda a depressão embora, porque Ele é o médico dos médicos. E por mais que isso seja notório na medicina, nós não podemos aceitar isso na nossa vida, porque nós servimos a um Deus. Nós precisamos dizer ao inimigo das nossas almas que nós só temos um Deus que é mais forte do que toda doença, do que toda crise de ansiedade, do que toda depressão, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Não pense que você está sozinho. Nós saímos agora do Setembro Amarelo, que é o mês contra o suicídio, né? Campanhas contra o suicídio, contra as pessoas com depressão. E nós vemos o número de suicídio aumentando a cada dia. Aumentando a cada dia no meio dos jovens, no meio de crianças, no meio de adolescentes. O inimigo tem colocado isso na mente das pessoas, que a solução é tirar a sua própria vida. Que a solução é cometer o suicídio, porque a morte ali é a solução. A solução para tudo é você morrer, porque você não vai ver mais nada, não está mais aqui. Mas Deus, Ele nos deu vida, e vida em abundância. Então a morte é
é o dia que Deus preparou para nós, é o dia que Ele quiser tirar a nossa vida. Quando Ele vê que a gente não aguenta mais, não se preocupe não, que Ele vai lhe tirar da terra no momento certo, e ainda se você não alcançar o arrebatamento em vida. Porque Elias, é uma coisa interessante, Elias, ele pensava que a morte era a solução. Elias estava deprimido, que o Senhor me leve, que a morte me venha, porque eu não estou aguentando. Elias queria dizer isso. Mas é interessante que no livro de 2 Reis, Elias não passou pela morte física. Deus não permitiu que Elias passasse pela morte física. Elias foi o quê? Arrebatado, sumiu no meio do redemoinho. Elias não passou pela morte física. Então, quando pensar que a morte é a solução, compreenda que o teu Deus é vida. O teu Deus é solução. Enquanto você não compreender isso, você não vai receber as bênçãos de Deus na tua vida. Porque você tem que se entregar inteiramente a Ele e saber que só nele tem a solução, né? Então nós vemos aqui depois um Elias que depois da comida, 40 dias e 40 noites, com essa comida ele se fortaleceu e ele ainda foi para dentro da caverna se esconder, pensando que o ministério dele não teria mais efeito. Mas Deus foi lá e disse: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Né? E veio a tempestade, e a Bíblia é clara e diz: Deus não veio no meio, houve uma tempestade, mas Deus não estava no meio da tempestade. Veio o vento. Aí pode ler aqui no livro de Reis 19 que diz: e Deus não estava no meio do vento. E veio o fogo, e Deus não estava no meio do fogo. Mas sabe como foi que Deus veio? Com uma voz suave e mansa. E falou para Elias: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, Deus disse: você está pensando que acabou? Está pensando que está aí escondidinho na caverna e eu não estou lhe vendo, não? Está pensando que o seu ministério teve fim aqui? Não, você ainda tem missão para cumprir. E aí Deus restaurou a vida de Elias, o ministério de Elias. Ele ajudou Elias tanto no cuidado físico, né, com o alimento que o anjo deu, que Elias estava com fome. Elias caminhou um dia no deserto. Então, se é comida, se é aspecto físico, material que você está precisando, Deus pode lhe dar. Deus, ele não desampara os seus, né? Às vezes a gente olha para a nossa despensa e vê vazia, mas Deus providencia tudo do jeito dele, no momento certo, mas Deus está ali providenciando. E ali Elias foi cuidado por Deus de maneira física e restaurou a sua perspectiva de vida. Elias não tinha vontade mais de viver. E quantas lutas você já passou que até pensou: oxe, era melhor eu morrer, era melhor Deus me tirar, porque eu não estou aguentando. E aí tem crente, tem gente que pensa isso, porque nós somos carnes, né? Nós somos carne e a gente tem sentimentos, tem emoções, e às vezes no calor daquelas emoções a gente profere essas palavras. Mas Deus, ele restaurou a perspectiva de vida de Elias. Então, se você está sem perspectiva, pensando que está tudo acabado, você olha para um lado, para o outro, e às vezes não vê solução até dentro da sua família. Às vezes pode não ser com você, mas às vezes tem alguém da sua família ali, sem essa perspectiva de vida. Mas você precisa pregar e levar um Deus que é vida para essa pessoa, né? Então Deus restaurou e deu uma nova missão a Elias. Disse: ó, não acabou, o que é que você está fazendo aí? Então Deus, ele veio com uma voz mansa e delicada e explicou tudo a Elias, e Elias conversou com Deus. Pode ler lá que Elias teve um relacionamento íntimo com Deus ao falar, e Deus já sabia o que tinha acontecido, mas Elias falou: ó, aconteceu
que eu venci lá os 450 profetas de Baal, o Senhor mandou fogo. Mas só que Jezabel começou a me perseguir e eu, temendo por minha vida, fugi. Ele conta tudo a Deus ali. E é nossa obrigação. Deus já sabe o que você passa. Muitas vezes é até permitido por Ele. Mas desabafe com Ele. Do mesmo jeito que tem os psicólogos hoje, psiquiatra, que muitas pessoas vão lá, fazem a sessão, que se sente bem quando desabafa, porque eu conheço muitas colegas que estão tendo o contato com o psicanalista, né, com os psicólogos, hoje está sendo muito procurado. Aí o que é que as pessoas vão lá fazer no psicanalista, no psicólogo? Conversar o que é que você sente, o que você está passando, e ali diante em relação à medicina, aos cuidados, ele vai ali lhe orientar. E no sentido espiritual, o seu psicólogo é Jesus. É Deus. Dobre o seu joelho e ore, conte tudo a Jesus, do que está passando, do início ao final. Conte tudo para Ele, que Ele vai te ouvir. Um dia veio um pregador numa festa da igreja, que ele falou, ele disse, conte tudo para Ele. Você não está passando os problemas tempestades? Dobra o joelho e conte. É a mesma coisa que você está falando com um amigo seu. Às vezes você não encontra uma amiga e diz, irmã, eu estou passando por isso, e se vai contando. Quando você conta, parece que tirou um peso assim das suas costas. Você fica mais aliviado. E imagina com Jesus, né? Então dobra o seu joelho e conte tudo. Jesus, de manhã eu acordei, o Senhor viu, aconteceu isso e isso. Mas se você pecou, peça perdão. E vá contando tudo a Ele. Chore na presença dEle, que Ele vai te ouvir, Ele vai te abraçar. E você não vai se sentir sozinho e sem perspectiva de vida. Muito pelo contrário, você vai se levantar dessa oração muito mais forte do que você imagina. Porque a solução está em nós clamarmos ao Senhor. E a gente vê aqui que Elias teve uma nova missão, que ainda não tinha terminado, porque ele tinha um sucessor para ele preparar, que era Eliseu. Uma das missões de Elias era preparar o seu sucessor, que foi Eliseu. E aí Elias encontrou Eliseu, né, um boiadeiro ali cuidando dos bois. Ele disse, deixa pelo menos eu se despedir de meu pai e minha mãe, deixa eu dar um beijo de meu pai e minha mãe, que eu vou com você. E a gente conhece a história também de Eliseu, que foi um grande profeta, sucessor de Elias. Então, se Elias tivesse desistido, Eliseu não teria sido destaque, não teria sido usado por Deus. Mas Deus não deixa. Ele só deixa as coisas acontecerem conforme a direção dele. Então, não era a hora de Elias parar. Não era a hora de Elias não viver mais, porque Deus é que tem o controle da vida, né? Então não pense que está tudo acabado. Nunca se sinta sozinho. Deus está com você. Se você sentir falta de uma palavra amiga, de um abraço, sinta Deus lhe abraçando. Não abra mão disso. Não abra do relacionamento íntimo com Deus. Se você se sentir só, pode dobrar os seus joelhos onde você estiver, chore e clame a Ele, que você vai se sentir confortável, um conforto no seu coração, porque Ele próprio, o Senhor, vai te abraçar, porque Ele não desampara os filhos seus, né? Então, para concluir, vamos ler aí em 1 Pedro 5:7, que eu já estou concluindo aqui. Então, para terminar, vamos ler só esse versículo, e que você guarde esse versículo no seu coração, essa palavra, e saiba que Deus, Ele cuida de você em todos os momentos. Então, 1 Pedro, o capítulo 5 e o versículo 7. É muito conhecido.
5, 7. Isso. Eu gosto muito desse versículo e ele combina, né, com o texto que eu li. Aí vem dizendo assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tá vendo? Então, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, né? Então, se você está ansioso, inquieto, então lança sobre ele essa ansiedade e creia que ele tem cuidado de você. Nunca duvide disso. Se o inimigo tentou colocar na sua mente que você não é importante para Deus, então é mentira do inimigo. O inimigo, ele quer que você destrua a sua vida. Ele não quer ver você bem. Ele quer ver você de cabeça baixa, deprimido, angustiado. Mas Deus, ele te diz nessa noite que ele tira toda essa angústia do teu coração, toda essa tristeza, todo esse mau pensamento que o inimigo tenta colocar na sua mente. Mas o Senhor nessa noite tira esse mau pensamento. Nessa noite o Senhor tira toda a tristeza que está no teu coração. Nessa noite o Senhor tira toda a angústia que você tem enfrentado, com às vezes noites sem dormir. Mas o Senhor tira todo esse estado depressivo da tua vida, porque Ele é fiel nas nossas vidas e Ele cumpre aquilo que promete. Então não se sinta sozinho, porque Deus está com você. Amém. Glória a Deus, que maravilha, né?